Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Esse é um texto muito conhecido, não é? Do Novo Testamento. Nós começamos semana passada fortalecendo a fé, e hoje nosso segundo episódio é Porventura achará fé na terra. Versículo 1 ao versículo 8, nós vamos estudar de uma forma com o contexto que esse texto nos traz, que dá sequência ao capítulo 17. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi que disse o juiz injusto, ou, dependendo da sua tradução, o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que por tardio para eles, e digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós temos dois versículos nessa noite em destaque aqui. A primeira é: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que por tardio, como nós consideramos isso. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é o nosso título, porventura achará fé na terra. Será que quando Jesus voltar ele vai achar fé? Bom, olha só, o versículo 1, nós podemos começar aqui do capítulo 18, né? Qual que é o propósito da fé? Olha, o propósito da fé, ela é trazer a salvação para nós. Não é isso que nós falamos na semana passada? Mas eu queria olhar o versículo 1, que diz assim, olha só, começando o nosso estudo: para qual propósito ter a fé? Versículo 1 está escrito: e contou-lhes também uma parábola. Jesus ele já estava trazendo um tema desde o capítulo 17, como nós falamos. Olha só o capítulo 17 de Lucas e versículo 5. O que está escrito aí na sua Bíblia? O que os apóstolos pediram para Jesus? Versículo 5. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Olha que pedido maravilhoso. Será que nós temos pedido para Deus acrescentar a fé na nossa vida a cada dia? Será que nós temos pedido para o Senhor nos alimentar espiritualmente com a sua palavra, mas que nós possamos agarrar ela de uma forma que aquilo seja uma coisa que é a firmeza da nossa vida espiritual? Às vezes Deus fala uma coisa e você faz outra, porque você não confia na palavra de Deus. Então nós precisamos de fé. Mas para que você quer fé? Por que os discípulos aqui no versículo 5 estavam pedindo fé a Jesus? Eu quero mais fé para quê? Qual que é a finalidade? Será que a gente quer pedir fé para Deus, para os nossos próprios interesses pessoais? Para dizer: nossa, como eu sou poderoso?
Como eu posso intervir para uma pessoa, a pessoa não tem emprego, eu oro por ela, no dia seguinte bate na porta da casa dela um emprego? Será que eu sou poderoso para fazer o ponto de transportar os montes de lugar? Ou pedir para uma figueira sair da onde ela está e ir para o mar, ou para outro lugar ser plantada? Olha só o versículo 6 do capítulo 5, e disse o Senhor, olha só aí, Lucas capítulo 17 e versículo 6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta, aí depende como está a sua tradução aí, né? A moreira está aqui, mas algumas trazem aí talvez figueira, né? Desarregai-vos daqui, desarregai-te daqui, e plantai-te ao mar, ou obedecer a ela, né? Ou ela te obedecerá, como traz algumas outras traduções, né? Então você já pensou se nós tivéssemos o poder, por exemplo, de Elias? Qual que é o poder de Elias? Olha, o Elias era um homem que ele tinha tanta fé, e ele se agarrava tanto em Deus, no propósito de ter fé, que a Bíblia diz que quando ele orou, não se choveu por 3 anos e meio. Quando as pessoas, nós acabamos de ler o Salmo 135, Davi pedindo justiça contra os seus inimigos, ele era uma pessoa que quando chegou lá no tempo de Acabe, de Jezabel, que chegou o exército de 50 homens para prender, ele disse, olha, se eu sou homem de Deus, então que desça do céu fogo e consuma você. Preste atenção, um homem para dizer isso, ele tem que ter uma fé muito grande, sabendo que Deus vai cumprir isso, porque ele está dentro daquilo que é o propósito de Deus. Agora, será que nós tivéssemos, se nós pudéssemos, ter uma fé deste tamanho que Jesus fala, o que nos aproveitaria isso? Para que você quer mais fé? Para que os discípulos no versículo 5 querem fé? É para o nosso próprio interesse? É com essa finalidade? Não. Você pode ler o capítulo 17 na sua casa. Jesus nos explica que a fé que nós devemos ter, ela deve ser usada no reino dos céus, no reino de Deus, e não para proveito nosso, não para você mostrar que você é poderoso, ou para o seu trabalho. Já pensou quanto mato tem aqui? Aí eu chego para carpir o mato e digo assim, mato, levanta-te daqui e vai no terreno do vizinho. Olha que maravilha, hein? Olha que esforço nenhum, hein? Né, irmão Luiz? Eu te dou uma ordem, né? Como é que chama o material que você usa lá na serralheria? Para fazer os perfis lá, para construir lá os baús. Eu dou uma ordem, levanta-te daí e vai agora para a armação dos baús. Já pensou, né? Não, meus irmãos, não é para isso. Também nós vivemos num período de graça. No capítulo 17, versículo 8, olha só o que Jesus disse. E não lhe diga antes, preparai-me a ceia, e cinge-te, e me serve, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. O que Jesus está ensinando para os discípulos? Tá, eu posso te dar uma fé do tamanho, né? Do tamanho de uma semente de mostarda, que ela vai crescer ao ponto de frutificar, e muitas pessoas vão ser o quê? Salvas. A fé é dada para o servo de Deus para servir na obra. E Jesus, desse versículo 8, começa a enquadrar o coração dos discípulos, dizendo, não, vocês não vão ter fé para a vontade de vocês, mas para usar no reino de Deus, para usar na obra do Senhor. Então, tudo que nós fazemos para a obra de Deus. Nós fazemos para o reino de Deus. Então, Jesus dá essa explicação, que depois você pode detalhar na sua casa. E aí o versículo 1 parece e nos passa despercebido, quando Jesus disse, e lhe contou-lhe uma parábola também. Por quê? Porque Jesus está falando de fé para o reino de Deus. Mas, irmão, o que isso tem a ver com o versículo 8 do capítulo que nós lemos? Como disse Jesus, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pois bem, Jesus vai terminar o assunto no versículo 8 desta forma. Ele começa no versículo 1, versículo 2, nos ensinando, contando uma parábola, dizendo que nós não podemos desistir diante de uma adversidade, de uma perseguição, de uma situação difícil. Essa era a condição de quem? Da viúva. Mesmo diante da figura de um juiz injusto, Deus mostra que nós devemos orar e clamar e não olhar para as circunstâncias nem para as coisas que estão no mundo,
mas para olhar para quem? Para Deus. Isso é o que nós temos que ter. Nós estamos vivendo um momento de muita tribulação. Você liga a TV, as grandes empresas, elas têm um departamento que chama ESG. O que é esse departamento? É um departamento que cuida da visão da empresa com compromissos sobre ambientais, sociais e também de governança. E tem entrado muito na moda nos dias de hoje, né, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Levítico, no capítulo 20, versículo 13, você pode levar na sua casa. Então, quando Deus ele fala do momento que nós estamos vivendo, a Bíblia primeiro nos mostra que a fé não é para nosso usufruto, nem para o nosso egoísmo, mas para promover a justiça de Deus, o reino dos céus. Porque a pergunta de Jesus, que é o nosso segundo ponto de hoje, é: haverá fé na terra no tempo da volta de Jesus? Quando nós falamos sobre esse assunto, as pessoas que conhecem a Bíblia dizem: não, cada dia mais Jesus vai voltar pelas coisas que nós estamos vendo. Mas, meus irmãos, não tem nada diferente do que aquilo que nós vimos em Gênesis, no capítulo 6, no tempo de Noé, depois no tempo de Nimrod, no tempo de Sodoma e Gomorra, como vivia, por exemplo, Coríntio, a cidade de Coríntio no tempo dos apóstolos, em que as mulheres raparam a sua cabeça para não ser confundidas. Então nós estamos vivendo em um tempo que é um tempo comum, não é um tempo diferente da sociedade. A sociedade já viveu isso há 6.000 anos atrás e vem vivendo isso. E quando Jesus diz: haverá fé na terra, nós temos que olhar não para os dias de hoje, nós temos que olhar para a volta de Jesus. Porque o versículo 8, ela traz uma questão, uma reflexão muito profunda. Porque quando nós olhamos essa questão no texto, nós olhamos assim e não analisamos. Mas em qual sentido Jesus diz? Se vai achar fé na terra? Nós vamos responder essa pergunta. E aí uma outra pergunta que traz para nós, quando Jesus diz: em que tempo, em que circunstância Jesus aplica essa parábola? Outra coisa que nós podemos olhar, quando Jesus, por exemplo, diz do juiz injusto no versículo 7, em qual governo, em qual tempo, como nós dissemos, sobre a terra, Jesus vai vir, a sua segunda volta. E nós podemos olhar também a condição aqui da viúva, que nós vamos falar no final. A Bíblia diz que sobre ela se levantou o seu adversário. Então esse texto, meus irmãos, eles ensina, e Deus ensina a orar, e ensina a desfalecer, mas Deus mostra para nós que a aplicação desse texto para o final do versículo 8 não é para os dias de hoje, porque isso não representa apenas no nosso tempo que tem isso, não estou falando que isso não faz parte, mas Jesus diz, versículo 8, vamos ler novamente, você que está em casa: digo-vos que pressa lhes fará justiça. Quando que Deus vai fazer justiça sobre esse mundo? Jesus conclui, versículo 8, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Os dias de hoje, se você olhar e sair por essa rua, sair amanhã, os dias de hoje o Evangelho tem sido pregado. Existe cheio as igrejas onde você passa na rua. Você saiu da sua casa, se você não pegou a pista, se você foi por dentro da cidade, você viu várias igrejas. Então o Evangelho, ele ainda tem sido pregado nos dias de hoje. Então se você fizer a pergunta, tem fé no dia de hoje? As pessoas aí proclamam a sua fé? O que nós vamos dizer? Sim, nos dias de hoje nós temos fé. Há sim uma multidão de pessoas. É claro que já há sinais que nós podemos ver, como por exemplo na Europa, aonde as igrejas estão morrendo. Aonde o Evangelho nasceu, que é onde Jesus está pregando, na Palestina, lá o Evangelho já praticamente foi embora. Porque lá o islamismo tomou conta e há medo na pregação do Evangelho. Então, se você perguntar em determinados lugares, talvez você diga, olha, aqui não há fé. Mas Jesus ele não fala apenas olhando para um canto ou para o outro, mas ele olha, quando ele diz, ele olha para todo mundo. Quantas pessoas estão com a Bíblia aberta nos dias de hoje? Não é verdade? Por isso nós não podemos olhar para hoje. Nós temos que olhar para Apocalipse, que é quando vai acontecer a volta de Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 11, abra sua Bíblia lá,
A palavra de Deus vai ser uma coisa tão rara naqueles dias, que de fato, como nós estamos combatendo bastante aqui, falando que sinais não servem para nada para a fé, o que fortalece e faz crescer a fé no coração da pessoa é a palavra de Deus. Nesse tempo do capítulo 11 de Apocalipse e versículo 3, aqui precisará de sinal, porque a palavra de Deus vai ser tirada. Israel vai ser perseguido, a igreja vai ser perseguida. Versículo 3, é nesse tempo que Jesus vai voltar. Olha só o que vai acontecer nesses dias. Nós vamos depois voltar, porque os discípulos fizeram a pergunta em Mateus, no capítulo 24. Mas olha só o que diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Eles vão pregar durante essas 2 testemunhas 3 anos e meio, porque esse vai ser um período que nós chamamos de grande aflição. É nesse tempo que Jesus ele vai voltar. Não é nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós ainda temos liberdade, ainda temos liberdade. Olha só os detalhes, versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorar os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Olha só o período que vai acontecer. Nesse período, meus irmãos, se você quiser abrir a Bíblia no capítulo 24 de Mateus, pode abrir. É um momento de muita tribulação. Nós sempre queremos adivinhar sobre a volta de Cristo. Jesus ele dá esses detalhes na palavra de Deus. Mas tudo que se acontece no mundo de hoje é praga, é pandemia, é terremoto, são coisas contra a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é apenas o princípio das dores. Então o capítulo 18 não fala apenas de orar e cessar, mas diz que nesse grande tempo de aflição, as pessoas vão se indagar: será que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos? Porque as pessoas vão morrer por Deus, morrer por Cristo. Capítulo 24 e versículo 1 a 3, olha só a dificuldade. Quando Jesus, você olha em Apocalipse no capítulo 11, versículo 3 a 5, a Bíblia diz que eles são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, porque eles representam as 2 testemunhas, Israel e a igreja. Eu não sei se os irmãos sabem, mas por volta da década de 50, 1950, eu não sei dar os nomes precisos aqui para vocês, mas eu estava vendo uma reportagem que na Palestina foram descobertos entre os montes mais de 1.500 escritos, ou seja, 1.500 cópias da Bíblia hebraica, de tanto medo que eles tinham de ser destruídos, porque em 48 que Israel foi considerada nação, eles começaram a produzir cópias e esconder para as próximas gerações, porque eles achavam que ali eles seriam aniquilados. Eles já tinham passado pela Segunda Guerra Mundial, onde Satanás, atrás de Hitler, tentou destruir a palavra de Deus e o povo de Deus. Então, quando Jesus diz, lá em Mateus no capítulo 17, versículo 20, quando Jesus diz assim: achará fé na terra? Meus irmãos, Jesus, em Mateus, como nós lemos semana passada, no capítulo 17 e 20, Jesus diz para os discípulos: homem de pequena fé. Meus irmãos, nós temos uma pequena fé nos dias de hoje. Imagine nos dias da grande tribulação, que o termo que a Bíblia traz no livro de Daniel, que é a assolação. E os discípulos queriam saber, então Jesus vai responder para eles. Mateus capítulo 24 e versículo 1. Olha só, para você entender o contexto do que está acontecendo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos e lhe mostrou a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, eu acabei não pegando o tempo, mas em 67 ou 70, Israel foi destruído, o templo foi destruído novamente.
E o anticristo, para ele reinar, o templo precisa ser construído. Então, isso é o que Jesus está dizendo. Continuação no versículo 3. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinais há de vir a tua vinda e o fim do mundo? Essa é a pergunta dos discípulos para Jesus. Se você quiser ler, você pode ler o capítulo 24 na sua casa. Mas pode, meus irmãos, voltar para Lucas no capítulo 18, porque em Lucas no capítulo 18, ele está respondendo o que ele disse e nos mostrando no capítulo 17, quando for a volta do Filho do Homem. Você leia na sua casa esses capítulos para você poder entender e aprofundar um pouco mais. Então, quando Jesus voltar, não vai ser no tempo da bonança que nós estamos vivendo. O profeta Daniel diz que ainda há uma semana para cumprimento, que hoje nós vivemos o período da graça, o período da igreja. Mas esse período que falta uma semana, nós conhecemos pelo tempo de grande aflição, que é o tempo que se diz Apocalipse. Agora, se na bonança os crentes têm a fé pequena e não estão firmados em Deus, imagine quando estiver próximo à volta de Cristo. Como será que estará as igrejas? Como será que estará o coração do crente? Você vai visitar Israel, já que nós citamos aqui? Meus irmãos, a gente tem uma mente que a gente acha que todo mundo lá em Israel tem uma Bíblia embaixo do braço e segue a ordem de Deus, os 10 mandamentos. Nada disso. É um povo totalmente frio, perdido diante da palavra de Deus. Muitos vivem como vivem hoje na atualidade, perdidos, sem vida espiritual. Ah, mas não tem Cristo. Não tem Cristo e nem tem o Pentateuco na mão. Então, olha só a frieza que o nosso coração vai se tornando. Em Mateus, no capítulo 24, eu pedi para vocês, e desculpa, volta lá. Em Mateus, no capítulo 24, eu esqueci de citar alguns versículos que eu queria citar agora. Vai ser um tempo de muita dureza. Então faz totalmente sentido o que Jesus está dizendo. Olha só o que está acontecendo naqueles tempos, no versículo 9. Mateus capítulo 24 e versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos uns aos outros, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O que está acontecendo aqui nos princípios das dores, no tempo do anticristo? Sabe o que está acontecendo? A pessoa está com a faca, a espada no pescoço, ele está entregando o outro irmão, porque ele vai morrer, a família vai ser perseguida. Isso é um dos fatos que Jesus perguntou: será que achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Versículo 10. Neste tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos de falsos profetas e enganarão a muitos. E por causa disto se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Será que próximo da volta de Jesus, as pessoas vão ter firmeza em Deus? As pessoas vão ter lealdade? As pessoas vão ter fidelidade? As pessoas vão ter felicidade em morrer por Cristo? Está entendendo o que Jesus está dizendo, a profundidade? Olha para trás e vê a perseguição da igreja, a perseguição de Israel. Em Apocalipse, no capítulo 6 e versículo 9, uma outra referência, abra a sua Bíblia lá. Será que quando Jesus voltar, para um outro termo que nós usamos, que é o arrebatamento, que se inicia pelas bodas do Cordeiro, será que ele vai achar fé na terra? Apocalipse, no capítulo 6, Voltou, Felipe?
Apocalipse capítulo 6 e versículo 9. E clamavam com grande voz, dizendo. Lembra da viúva? Extrai ela do texto. Extrai ela do tempo que Jesus vai voltar. O que aconteceu? O adversário subiu contra ela. E quem que governava e julgava ela? Um juiz. Imagine o tempo da volta de Jesus, como vai ser os governos humanos. Versículo 9. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando o verdadeiro e o santo dominador não julgarás e não vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dada a cada uma veste comprida, e foi-lhe dado que lhe repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus servos e irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. (18) versículo 7. Nós estamos considerando a palavra como tardio. Jesus não está respondendo para a viúva, Jesus está respondendo para os seus discípulos, e aí ele vai dizer, se quando ele voltar, vai ter o quê? Fé na terra, por causa de Mateus capítulo 24, por causa de Lucas capítulo 17. Então será que quando Jesus voltar, será que nós vamos estar firmados com ele? Será que nós vamos morrer com ele no tempo da perseguição? Ou se ele guardar a sua igreja, nós vamos estar com fé? Olha só a profundidade dessa questão quando nós trazemos. Porque nós achamos que a nossa vida é uma vida de atribulação. Não, você não viu nada. A gente esquece de como que foi a igreja do Novo Testamento em Atos. A perseguição, as mortes. O evangelho cresceu com derramamento de sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Agora volta lá em Lucas, no capítulo 18, para nós podermos terminar a mensagem, após contextualizar como será a volta de Cristo. Não fique olhando o hoje não, meus irmãos, pode ser que o hoje mude amanhã. Não fique olhando o novo normal não, que nós estamos como quase que vivendo no céu. Lucas no capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30, nós vamos ver. Estamos vivendo no mesmo tempo como no tempo de Gênesis. Quando você olha os personagens do capítulo 18, Jesus ele está dizendo, contou-lhes também uma parábola, e essa parábola contém o juiz iníquo, contém a viúva, a figura da viúva, e contém um termo que é o filho do homem. Quando você extrai esses personagens da Bíblia, a quem pertence esse juiz iníquo ou juiz injusto? Está no versículo 7 aí, ó. Se você ler a sua Bíblia aí, você vai encontrar o versículo. Mas esse juiz do capítulo 18, os juízes do governo na terra, no tempo de Anticristo, pertencem a que sistema? Quais regras e lei eles vão cumprir? Eles vão cumprir a lei de Deus? O versículo 2 diz assim deste juiz, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Jesus diz 2 mandamentos, amarás o teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Quem que não teme a Deus e não ama o próximo? Satanás. Olha só como é que vai ser no tempo daquele governo do anticristo.
Um juiz totalmente anticristo, porque se ele fosse um juiz cristão, esse aqui, ele julgaria, como a Bíblia diz, com justiça. Quando você olha para este juiz aqui, e você olha para o mundo, para o fim dos tempos, meus irmãos, o que está acontecendo nos nossos tempos, que nós estamos vendo que pode se iniciar de fato esses princípios das dores que Jesus disse? Está havendo uma unificação de propósito. Preste bem atenção o que está acontecendo com as nações. As nações estão sendo unificadas pelo mesmo propósito devido à comunicação. As mídias sociais estão aí. Eu estou no Brasil, eu uso o Facebook, uma pessoa nos Estados Unidos usa Facebook. Uma pessoa está na Alemanha, um parente meu, estou conversando com ele, ele está com WhatsApp. Isso é unificação de propósito. Há mais unificação? Sim. Moedas digitais. O que nós estamos vendo no mundo? É Bitcoin, é Pix no Brasil. É uma unificação. O que mais que nós estamos encontrando? Transporte. Transporte cada vez mais. Hoje você quer ir para um país, você pega um avião aqui e você está lá. Unificação. Olha só a evolução em 100 anos da humanidade, que não evoluiu em 6.000 anos. Quem pode acabar com o crime organizado? Camarada planta maconha na Colômbia e vende aqui. Precisa ter uma unificação de propósito entre os governos para poder acabar com o tráfico. Hoje é uma questão que está fora de controle dos países. Sabe o que se chama? Pela essa conectividade? Chama-se internet. Isso é uma questão vital para a humanidade. Da mesma forma que você entra e digita como fazer um bolo e você encontra uma receita, se você digitar lá como fazer uma bomba para explodir uma escola, você vai encontrar. E os países não sabem como controlar isso. Os países não sabem como ter moedas digitais e continuar com os seus governos financeiros fortes. Unificação de propósito. Você olha em Israel, hoje, um israelita está usando o quê? Uma máscara. Um palestino também está usando uma máscara. Um egípcio hoje, ele quer o quê? Ele quer uma vacina. O indiano também quer uma vacina. Consegue entender os planos de Satanás para o anticristo? A pessoa pode dizer, eu não acredito nada nisso. Não acredito nessa conectividade, não acredito nessa unificação de propósito. Pois bem, é melhor você começar a ler a Bíblia, para fortalecer a sua fé, para a sua fé nascer. Não tem livro mais atual do que a palavra de Deus para os dias de hoje. Meus irmãos, hoje o mundo está dividido em uma guerra tecnológica. Sabe como é que chama? 5G. Você sabe por que o Brasil ganhou 3 milhões de vacinas dos Estados Unidos? Porque tem 2 países no mundo que têm a tecnologia 5G, os Estados Unidos e a China. É por isso que o governo americano e o presidente antigo disse que isso era um vírus produzido em laboratório. Né? A gente não tem conhecimento sobre todas essas conversas. O que a gente sabe é que o mundo foi unificado por causa de uma doença. Está tudo interligado. Hoje um é produtor de tecnologia para vacina, o outro fornece a composição. Esse juiz aqui do capítulo 18, ele faz parte de um governo, meus irmãos. E é por isso que as pessoas, no tempo de grande aflição, vão entregar os irmãos, porque a pessoa vai estar com você com a faca no pescoço, para você falar onde mora a família Reis, e com a faca, uma espada, diante dos seus filhos, dizendo, se você não contar, eu mato os seus filhos. E a pessoa vai contar. Meus irmãos, eu não sei se é TikTok, o que é um aplicativo chinês que vem no Brasil, pegou informação de um monte de gente, roubou informações.
Esses dias, Serasa Experience teve um vazamento de fraude de hacker. 100 milhões de dados de brasileiros foram roubados. Coisa mais fácil é Satanás pensar num plano para destruir, como nós estamos vendo em Apocalipse, no capítulo 11. Põe lá, né? Conforme uma vez eu assisti um filme, né? Não, sabe o que você faz? Põe um vírus, põe um veneno, dá alguma forma de tecnologia nas Bíblias, produz Bíblia e mata o povo de Deus. Deixa morrer de fome. Aí eu pergunto para você, hoje o mundo não briga por uma produção, pela promoção da paz mundial? Quem que vai ser contra a paz mundial? Se a paz mundial dá o direito de vida para todos. Se Apocalipse, no capítulo 6, o primeiro selo, através do anticristo, haverá uma paz mundial. Estou fazendo uma mensagem que o normal não é o que nós pregamos da família tradicional. O normal que nós vivemos é anormal para o mundo. Olha só a figura da viúva. Os irmãos sabem que a viúva é uma pessoa que ela não tem quem defenda os seus direitos. Nem tem força para se defender, para fazer justiça. Para quem os crentes Israel vai quando o governo de anticristo se levantar? Vai para quem? O que eles vão dizer da igreja e de Israel? Vão dizer que nós somos pervertedores. Lembra lá no tempo que Eli estava querendo salvar o povo de Deus daquela idolatria? E Acabe diz, você é um pervertedor do mundo. Então, meus irmãos, se nós não fortalecemos a nossa fé em Deus, como a viúva fez, nós devemos recorrer a Deus, e insistir sim nas nossas orações, como Jesus está ensinando nessa parábola. Mas quem pode defender a viúva? O que nós encontramos lá no capítulo 9? Capítulo 6, desculpa. Você encontra na palavra de Deus, o versículo 7 de Lucas, versículo 8. E o versículo que Cristo dá, porventura encontrará o Filho do Homem, fé na terra, é o termo que está no último termo que nós estamos olhando. O que significa essa expressão? Para o tempo dos apóstolos, para o tempo, por exemplo, que Israel foi levada como cativo em Judá, o profeta foi chamado de Filho do Homem. A expressão Filho do Homem está ligado ao juízo e à justiça de Deus. Capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Anormal, meus irmãos, era a fé de Noé em Deus. Não eram as pessoas que estavam para fora da arca. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu. Versículo 28. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, dava-se, comprava, vendia, plantava, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu. Assim será no dia em que o Filho de Homem há de se manifestar. Jesus vai cumprir, meus irmãos, dizendo assim para os seus discípulos, versículo 5 do capítulo 17, bom pedido, acrescenta-nos a fé. Mas você acredita que os fins dos tempos vai ser como nós citamos? Você vai permanecer firme, fortalecendo a sua fé? A coisa mais gostosa que tem é cantar Abacuque capítulo 3 e versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não é assim? Nem a vide deu seu fruto, o produto da oliveira minta, né? Não há vacas no currais, as ovelhas sejam levadas. Sabe o que é aquele tempo que ele está dizendo? O tempo da desgraça de Israel, quando eles foram levados para cativos na Babilônia.
vai acontecer novamente, irmãos, no tempo de Apocalipse. O justo viverá pela fé, não pela bonança. Jesus vai dizer para eles, em cima de um barco, homens de pequena fé. E nós somos e temos pequena fé. Porque se no tempo de bonança nós não servimos a Deus, meus irmãos, o que vai acontecer quando vier o anticristo? Nós já falamos. Por isso o Filho do Homem é aquele que se levanta com autoridade e poder. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Não significa que a sua vida não possa ser levada. Ou uma pandemia, que é uma forma do anticristo derrubar a igreja de Jesus e desfalecer a nossa fé, ou pelos anos de atribulação. Amém?